Olá pessoal, nessa videoaula iremos abordar o tema avaliação por competências, um tema que atualmente encontra-se no centro das discussões em educação. Para isso, iremos abordar os seguintes tópicos: o que é competência, o que é avaliação por competências, quais são as características desse tipo de avaliação, quais são as funções da avaliação por competências e, por último, quais são os pontos positivos da avaliação por competências na educação atual. O que é competência? Segundo o professor Nilson Machado, competência pode ser definida como a capacidade da pessoa, de um indivíduo, em mobilizar determinado conhecimento e habilidade, o que já se sabe, para resolver algo, uma situação dentro de um contexto. O que é a avaliação por competências? A avaliação por competências pode ser definida como um conjunto de ações, atividades, trabalhos, projetos que atestam o desempenho e os conhecimentos dos educandos em relação às competências descritas no currículo escolar. Assim, o ponto central desse tipo de avaliação é comparar o que o aluno aprendeu com as expectativas que a escola tem acerca dessa aprendizagem. Quais são as características desse tipo de avaliação? Entre as principais características da avaliação por competências, podemos citar que a mesma ocorre de forma paralela ao processo de formação, é orientada por normas definidas a partir das competências que o educando deve adquirir. Os seus resultados são somente comparados com as competências estipuladas pelo currículo escolar e não com os outros avaliados, já que esse tipo de avaliação não visa classificar indivíduos. E, por último, não possui um tempo previamente definido para ser finalizado. Ela vai ocorrendo conforme ocorre o processo de formação. Quais são as funções da avaliação por competências? Como a avaliação por competências ocorre de forma contínua ao processo de ensino-aprendizagem, a mesma possui três funções: a função de diagnosticar, a função formativa e a função acreditativa. A primeira função, que é diagnosticar, visa entender como os alunos aprendem e identificar quais são as vivências e experiências dos educandos. Assim, essa função inicial tem como objetivo estruturar o processo de ensino-aprendizagem e subsidiar o planejamento docente. A segunda formação, que é a formativa, visa identificar a evolução dos educandos no processo de ensino-aprendizagem e levantar os subsídios para que o professor e o aluno realizem os ajustes necessários entre o ensino e a aprendizagem das competências. E a última função, a acreditativa, visa constatar se os educandos alcançaram ou não os resultados esperados, ou seja, se adquiriram ou não as competências trabalhadas. E por último, quais são os pontos positivos da avaliação por competências na educação atual?
Entre os inúmeros pontos positivos da avaliação por competências, podemos destacar, primeiro, a maior possibilidade de identificar as necessidades de recuperação, já que ela ocorre de maneira contínua ao processo de aprendizagem. Possibilita que o professor conheça melhor o potencial de seus alunos, os pontos fortes do discente. Possibilita também que o professor identifique os problemas e as oportunidades de melhoria no processo de ensino-aprendizagem. Incentiva o feedback nas atividades, nos trabalhos e nos projetos desenvolvidos pelos alunos e possibilita uma melhoria na comunicação entre professor e aluno. Ao final dessa videoaula, é necessário destacar 3 pontos importantes sobre a avaliação por competências. Primeiro, é um instrumento que possibilita ao educando desenvolver competências que serão utilizadas posteriormente em atividades profissionais e pessoais. É desenvolvida de forma contínua ao processo de formação, visando comparar o que o aluno aprendeu com as expectativas que a escola tem acerca dessa aprendizagem. E, por último, possibilita que o professor conheça o potencial de seu aluno e identifique os problemas e oportunidades de melhoria no processo de ensino-aprendizagem. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.